Olá! Hoje nós vamos falar de filosofia da educação, mas vamos falar de um grande pensador, educador, filósofo brasileiro, que nasceu em Recife em 1921 e faleceu em São Paulo em 1997, que foi Paulo Freire, né? Ele é considerado um dos pensadores de mais destaque da história da pedagogia mundial e teve uma grande influência no movimento conhecido como pedagogia crítica. E é disso que nós vamos falar um pouco agora. Paulo Freire. Para Paulo Freire, a sala de aula ela deve ser um lugar de construção da criticidade, ou seja, a educação deve ensinar a pensar. A pensar o quê? A pensar a si mesmo enquanto indivíduo dentro de um determinado contexto social e ser consciente desse contexto social. E o ensino para Paulo Freire deve ser democrático. Então, isso foi um dos pensadores que auxiliou aí a fundamentar a educação democrática no Brasil, que era também um militante. Ou seja, o que é um ensino democrático? Ele tem que ser acessível a todos, com a participação de todos e com a possibilidade do educando participar da construção do seu conhecimento. Paulo Freire condenava o ensino oferecido pela maioria das escolas, das chamadas escolas burguesas, que ele qualificou de educação bancária. O que é uma educação bancária? É a ideia de que o professor age como quem deposita o conhecimento num aluno que é receptível, que é passivo, né, que está apenas recebendo, não tem nada para trocar, digamos assim. E o saber, o próprio conhecimento, para esse tipo de ensino, ele é visto como uma doação dos que se julgam detentores do conhecimento. Trata-se, então, para Paulo Freire, de uma escola alienante. Paulo Freire tem uma concepção de filosofia de educação baseadas nos conceitos marxistas. Por isso é a ideia da escola que aliena, a ideia da escola que desvincula o indivíduo da realidade que ele vive social. Faz com que ele não entenda ou perca a chance de entender em que tipo de sociedade ele vive e como ele pode atuar nela. Porque se a partir do momento que ele aceita que ele é passivo, que ele não sabe nada, que o outro, que é o professor, sabe tudo e vai doar a ele um saber, obviamente que se ele não sabe nada, ele não tem como construir com o professor, ele não tem como debater, ele não tem como se relacionar de uma forma recíproca, trocando conhecimento. Ele vai só aceitar um tipo de conhecimento que pretensamente ele não teria. Então ele é apenas um receptor passivo. E para Paulo Freire, a grande função da sociedade, da educação, é transformar a realidade social. E aí, mais uma vez, nós vemos aí o conceito marxista, da ideia da transformação da realidade social, do conhecimento, fazendo com que o indivíduo adquira consciência de que sociedade ele vive e de como ele pode atuar nela. Principalmente a sociedade capitalista exploradora, né? Segundo Freire, o professor ele deve levar os alunos a conhecer os conteúdos, mas então não como uma verdade absoluta, mas como algum saber em construção. Né? O Freire dizia que ninguém ensina nada a ninguém. Só que as pessoas também não aprendem sozinha. Os homens se educam entre si mediados pelo mundo. Paulo Freire escreveu o que existe uma inter-relação. Se educam entre si, observando a realidade, mediados pelo mundo, pela sua experiência. A questão da experiência de vida está muito colocada na filosofia educacional de Paulo Freire.
Ou seja, falando em alfabetização, porque Paulo Freire foi muito utilizado para elaboração de métodos de alfabetização, o aluno, por exemplo, alfabetizado ou não, Paulo Freire chama a atenção para isso, ele chega à escola já levando uma cultura própria, já levando um conhecimento cultural, que não é melhor e nem pior que a do professor. Esse estudo da alfabetização de Paulo Freire, ele iniciou para o estudo da alfabetização para adultos, mas ele também foi levado para a alfabetização das crianças também, porque mesmo a criança ela já tem um conhecimento cultural que vem da própria família, então, ela já chega na escola com uma possibilidade de interagir. Ou seja, para Paulo Freire, em sala de aula, professor e aluno aprendem juntos, um com o outro. E para que isso para que isso possa acontecer, é necessário que as relações ali de professor e aluno sejam afetivas e democráticas. Se o professor se considerar o detentor do saber, ele não vai conseguir democratizar esse saber. Ele vai simplesmente querer que o aluno reproduza exatamente aquilo que ele está passando. E se ele não tiver também afeição, se ele não gostar, se ele não enxergar no outro humano um pouco dele, tiver uma relação de empatia, ele também não consegue fazer com que esse ser humano se desenvolva. A valorização da cultura do aluno é a chave do processo de conscientização elaborado por Paulo Freire. E está na essência da filosofia de Paulo Freire. Com relação ao método de alfabetização, ele está muito baseado na catalogação das palavras-chave, do vocabulário dos alunos. Quer dizer, é o vocabulário que os alunos trazem já das suas próprias experiências vividas. São as chamadas palavras geradoras. As palavras geradoras também influenciaram os temas geradores, né? Hoje as escolas utilizam muito os temas geradores para fazer seus projetos, trabalhos de pesquisa que elas pedem aos alunos. Isso é muito comum. São os temas transversais. Eles são tirados ou procuram ser tirados da própria realidade cultural do aluno. E no caso da alfabetização, as palavras geradoras que o aluno traz do seu conhecimento prévio. Ou seja, a filosofia educacional de Paulo Freire, ela pretende, então, habilitar o aluno a não só aprender a ler e escrever, aprender matemática, física, química, né, todos os conteúdos escolares, mas habilitar o aluno para ler o mundo, na expressão do próprio Paulo Freire. O que é ler o mundo? Ele tem uma frase famosa que diz: trata-se de aprender a ler a realidade para, em seguida, poder reescrever essa realidade. Entender a realidade, conhecer, saber o que é, como funciona, por que funciona, quais são as origens, qual a história. E em seguida reescrever. O que é reescrever a realidade? Transformar a realidade. Essa fase famosa do Paulo Freire, ela indica qual era para Paulo Freire a finalidade da escola, que era exatamente essa, de dar ao aluno condição, conhecimento para ele transformar a sua própria realidade. Ou seja, a alfabetização é para o educador um modo, então, para o Paulo Freire, de desfavorecidos romperem o que ele chamou de cultura do silêncio e transformar a realidade como sujeitos da sua própria história. Eu não sou mais passivo, eu não estou aqui apenas para sofrer as consequências dos atos externos, mas eu estou aqui para entender por que eu estou vivendo isso, como é que essa ação chegou até mim, de que forma eu posso construir a minha realidade sendo sujeito da minha própria história. E Freire vai chamar a atenção por uma questão que é bem recorrente em suas obras. Tudo está em permanente transformação e interação. Esse ponto de vista ele implica a concepção do ser humano como um ser histórico
e inacabado. Então, ele é fruto da sua história, mas ao mesmo tempo ele não está pronto, ele é inacabado, ele está se fazendo. A educação está acontecendo, ela muda constantemente, a sociedade muda, o indivíduo muda. E por isso mesmo, por sermos inacabados, estamos sempre prontos a aprender. Por isso que ele chama atenção, por exemplo, no caso dos professores, a necessidade da formação permanente, né? Nós temos hoje a concepção dessa formação permanente dentro das escolas dos professores por conta dessa filosofia. Uma outra frase famosa de Freire é o mundo não é, o mundo está sendo. Então não há nada que está pronto e acabado, as coisas estão acontecendo. Tem 3 momentos dentro da teoria de Freire que caracteriza o processo de aprendizagem. O primeiro é que o educador ele se inteira daquilo que o aluno conhece, para valorizar e trazer a cultura do educando para dentro da sala de aula, para debater, para construir junto com essa cultura. Num segundo momento, ele explora as questões relativas aos temas, aos conteúdos em discussão. Ele vai trazer o conhecimento que é do conhecimento técnico que ele tem, que vai ajudar a construir o conteúdo, né? Mas ele vai trazer em discussão, já tendo levantado essa cultura prévia do aluno, saber por onde e como ele deve falar com esse aluno. E o que permite que o aluno construa o caminho que ele traz. O aluno vem com o seu conhecimento do senso comum. Então ele precisa sair do senso comum e construir uma visão crítica da realidade. Então o professor ele vai mediar esse aprendizado com seu conhecimento, questionando, trazendo o tema, trazendo o assunto, o que ele sabe do assunto, colocando dentro da realidade do aluno, trazendo exemplos práticos, para que o aluno possa seguir um caminho junto com ele da construção do seu próprio conhecimento. E uma terceira etapa, que é a etapa da construção da própria capacidade do aluno, né, que é a problematização. Então, já nesse momento, o conteúdo já se apresenta dissecado, ou seja, o aluno já incorporou esse conhecimento, já se transformou em conscientização, em consciência do mundo, e ele pode então pensar na sua atuação no mundo, de como atuar nesse mundo, quem é ele nesse mundo. Ele já consegue trazer esse conhecimento para o seu próprio autoconhecimento, para a sua própria existência. É o chamado colocar em prática. O colocar em prática nem sempre é ao fazer. Aprendi uma determinada técnica na teoria, agora eu vou fazer. Não é só isso, é trazer para o conhecimento que você tem do mundo, é projetar esse conhecimento para ler o mundo, eu saber entender e compreender o que eu estou lendo. Esse livro aqui, a Educação e Mudança, do Paulo Freire, tem um capítulo, chama a Educação e o Processo de Mudança Social, e ele traz várias questões interessantes, nós vamos discutir aqui um pouquinho, algumas colocações dele no capítulo desse livro, e ele vai falar lá que não é possível, já logo no início desse capítulo, que não é possível fazer uma reflexão sobre o que é educação sem refletir sobre o próprio homem. Agora vamos lembrar, né, que filosofia da educação é isso. O que é a filosofia da educação? É refletir sobre o processo educativo, o que é, para quê, para quem, de que forma. É isso que Paulo Freire fez, como outros tantos pensadores dentro da área da pedagogia, que trouxe contribuições para a construção de uma filosofia educacional. Aí Paulo Freire vai dizer também aqui nesse livro, é preciso fazer um estudo, né, do seu público de educandos, filosófico-antropológico, e tratemos de encontrar na natureza do homem algo que possa constituir o núcleo fundamental onde se sustente o processo de educação. O que ele quer dizer com estudo filosófico-antropológico? Filosófico, que questiona, que traz
o próprio questionamento do ser do aluno, o ser no mundo do aluno para dentro da sala de aula. Antropológico, o contexto cultural e social em que ele está inserido, a sua experiência de vida. E aí ele mesmo pergunta, qual seria esse núcleo, ou a gente pode chamar de essência, né, a partir da nossa própria experiência existencial? Essa essência é o fato do inacabamento ou da inconclusão, a ideia de que somos seres inacabados e que o mundo é também inacabado. Ele vai dizer, não é só o homem que está sendo, mas os animais, as plantas, nada está pronto, acabado. Tanto que a ciência consegue, por exemplo, mexer nos caracteres genéticos de uma planta e mudá-la, introduzir mudanças nessas plantas. Ou as próprias condições externas ambientais também podem fazer isso. A diferença entre esses seres, as plantas, os animais, é que o homem sabe que ele é inacabado, enquanto as plantas e os animais não. Mas qual a importância disso para a educação? Ora, se o indivíduo ele sabe, ou seja, ele tem consciência de que ele é inacabado, de que o mundo é inacabado, então nem tudo está construído. Ou seja, ele tem o que fazer. Ele pode ser, o mundo pode então, e ele mesmo ser construído, ser mudado, ser transformado. De acordo com o quê? Com o conhecimento e a consciência desse conhecimento que o indivíduo adquire ao longo da sua vida, principalmente na vida escolar. Palavra de Freire. A educação é possível para o homem porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à perfeição. Ele deve ser o sujeito da sua própria educação e não o objeto dela. Por isso ninguém educa ninguém. É uma busca permanente de si mesmo. E ele diz assim, eu não posso permitir que meu filho seja mais em minha busca e não na dele. Na vontade, às vezes, de alguns segmentos da classe média que quer que o filho, às vezes, segue uma carreira, uma profissão que ele mesmo perseguiu, não conseguiu e, às vezes, ele projeta no filho. Mas a busca do processo educacional, do desenvolvimento humano, ele é de cada indivíduo, ele não é imposto, não tem como ser imposto. E para falar sobre isso, Paulo Freire, ainda nesse livro de Educação e Mudança, ele discutiu alguns termos dicotômicos, né? Por exemplo, saber e ignorância, eu destaquei alguns aqui. Saber e ignorância. A ideia de que não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. E existem graus de educação que não são também absolutos. Ou seja, nós nunca vamos saber tudo. Diante de algo que nós sabemos, há uma enormidade de coisas que nós ignoramos. E por isso não há motivo, Paulo Freire vai dizer, para sentimentos de superioridade. Porque o outro sabe algo que eu não sei. E é sempre assim. Amor e desamor. Paulo Freire diz, não há educação sem amor. O amor implica luta contra o egoísmo. Quem não é capaz de amar os seres inacabados não pode educar. Não há educação imposta, como não há amor imposto. Quem não ama, não compreende o próximo, não o respeita. Esse amor aqui é a empatia e é o gosto por ver o desenvolvimento do outro ser humano que deve estar na atuação de um pedagogo, de um professor, de um educador. É um educador que não sente o prazer de ver o outro ser humano se desenvolvendo e ele mesmo se desenvolvendo também naquela relação, ele não pode ser educador. Como Paulo Freire disse, ele não vai compreender o próximo e nem o respeitar. Então, para a gente finalizar, vou falar aqui um pouquinho sobre o que Paulo Freire diz aqui nesse livro, terminando esse capítulo, sobre o homem como um ser de relações. Ele vai dizer assim, o homem está no mundo e com o mundo. Se apenas estivesse no mundo, não haveria transcendência.
e isto o torna um ser capaz de relacionar-se, de projetar-se nos outros, de transcender. Pode distinguir órbitas existenciais distintas de si mesmo. Ele pode dizer: eu existo, eu tive um início, terei um fim, estou numa determinada realidade social, o ambiente social tem tal influência sobre mim, eu sou um ser de escolha. Então ele não só ele está no mundo, mas com o mundo, porque ele está fazendo o mundo, ele está construindo o mundo, ele está se fazendo junto com o mundo. E ele pode transcender, ele pode pensar além disso, ele pode pensar para frente, para o futuro, aquilo que não ocorreu, ele pode interpretar o passado, ele pode sair do seu momento presente, dentro da sua capacidade de pensar, de refletir e distinguir outras formas de vida ao seu redor. Então é com esses e outros pensamentos que Paulo Freire influenciou bastante a filosofia da educação e está nas entrelinhas dos planos de ensino, das concepções de ensino modernas, e está até hoje aí vigorando nas escolas, é muito discutido, tem obras maravilhosas e vale a pena ser lido. Espero que tenha contribuído para você entender um pouquinho mais do que é a filosofia da educação através desse grande pensador. Tudo de bom.